pedir para que você abra a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo nos registrou Lucas, capítulo de número 11. Por favor, localize. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja O Evangelho do Senhor Jesus, segundo registrou-nos o doutor Lucas. Aleluia. Por favor, localize o capítulo 11, versículo de número 1. Fazemos leitura da palavra de Deus. O texto diz assim: a oração do Senhor. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Vamos repetir essa expressão, meus irmãos? Senhor, ensina-nos a orar. 1, 2, 3. Senhor, ensina-nos a orar. Vamos mais uma vez? Senhor, ensina-nos a orar. Para finalizar, Senhor, ensina-nos a orar. Os meus irmãos podem se assentar glorificando o nome bendito de Jesus. Meus queridos irmãos, antes de nós adentrarmos no nosso estudo, Deus poderoso, nós estamos agradecidos a Jesus por seus benefícios e a sua bondade. E hoje eu mandei mensagem à pastora e o erro foi meu, que tal eu não especifiquei direito e ela entendeu que a bateria tinha sido comprada hoje. Mas na verdade, todos os ajustes já estão sendo feitos, a loja, os trâmites, tanto frete. Mas a aquisição do instrumento será feita amanhã, tá bom, meus irmãos? Porque eu dependia da mulher do dinheiro. E a mulher do dinheiro chegou hoje, que é a Silvânia, a tesoureira da igreja, e o pastor não tinha dinheiro para comprar, cara. Eu ia comprar pela fé, mas a mulher do dinheiro veio hoje, não é? E ela trouxe os recursos para a gente poder ir amanhã fazer a aquisição do instrumento. Os irmãos estão vendo que a igreja está um pouco mudada. Amanhã, tudo indica que a bateria vai ocupar esse espaço aqui. Ah, pastor, os jovens, se vocês não gostaram, gente, vocês têm que gostar. Porque eu me esforcei para poder mudar tudo isso aqui, vocês não têm noção. Pastor, eu não gostei disso. Eu me esforcei bastante para que ficasse. Eu pensei no cantinho deles. Eu pensei assim. Eu não posso deixar eles para cá ou para lá. Eu queria que eles ficassem no cantinho deles. Vocês me entenderam? Então foi preparado um cantinho aí para vocês darem glória a Deus misturado com aleluia. Não é isso que vai atrapalhar vocês de dar glória a Deus, não, né? Não, né? Que bom, glória a Deus por isso. Então amanhã aqui o instrumento possivelmente vai ocupar toda essa área aqui. Então não vai dar para vocês ficarem mais aqui, mas tem um lugarzinho bacana para vocês aí preparar em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Se Deus quiser, amanhã a gente organiza toda essa questão. Posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, nós estamos estudando acerca da oração. O Senhor Jesus, Ele vai nos inspirar não a partir de palavras, mas Jesus nos ensina a partir de exemplos. É por isso que no versículo de número 1, nós fizemos leitura, o texto vai dizer que estando Jesus a orar. Então Jesus, ele não ensina somente por palavras, mas Jesus deixa o exemplo. Aleluia. O exemplo, ele arrasta, não é isso? E nós estamos estudando aqui sobre uma pergunta, porque possivelmente passou na cabeça de alguns de nós um dia. E que pergunta é essa? Por que nós devemos orar? E às vezes não tem só essa pergunta, tem mais uma: como
que nós devemos orar? Deixa eu fazer uma pergunta aqui primeiro para vocês. Quem veio aqui do meio católico? Eu vi. Quem mais veio do meio católico? Não vieram? O restante, você também já era crente? Já? Vocês vieram também de berço? Vocês já vieram do meio católico também? Não, de berço. Vocês também? Não. Não também, só Alex já vieram de berço. Eu vim do meio católico, então, e tem outros que vieram do espiritismo, ou do bandismo e assim por diante. Então, como que nós devemos orar? No catolicismo, foi nos ensinado que a gente tinha que orar o quê? Um terço. Sim ou não? Aí fazia novena e todas as questões. Então fica-nos a pergunta, como que nós devemos orar? Os discípulos tiveram essa dúvida também. Então essa dúvida chegou ao coração deles e eles resolveram colocar lá para fora. E qual que foi a pergunta? Senhor, ensina-nos a orar. Então nós estamos refletindo sobre essa ideia, que nós também precisamos aprender a orar. O apóstolo Paulo era um homem usadíssimo por Deus, tremendamente usado por Deus. Só que em Romanos, no capítulo de número 8, ele vai dizer assim, que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito, ele nos ajuda. Não só isso, o Espírito, ele intercede por cada um de nós, e o Espírito, ele examina. Então nós temos aqui a primeira lição, ok? Primeira lição aqui desta noite, qual que é? Eu estou recapitulando para que todos possam acompanhar. A primeira lição é orar sobre a liderança do Espírito Santo. Vamos repetir? 1, 2, 3. Orar sobre a liderança do Espírito Santo. Eu, sem o Espírito Santo, não sei orar como convém, mas quando o Espírito Santo me ensina a orar, eu não oro sozinho, eu recebo auxílio e ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele intercede pela minha vida. Você já percebeu? Provavelmente você já viveu esse cenário, que as palavras não conseguiam sair da sua boca, porque a sua força estava pouca, você foi alvejado, o mundo espiritual te pegou, a sua carne também está debilitada, e assim tinha uma irmã chamada Ana, que está na beira do templo, orando, só que não sai palavra da sua boca, ela está balbuciando, só mexendo a sua boca. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas isso já aconteceu comigo. Eu não dei conta de abrir a boca para a palavra sair para o lado de fora, por conta do cansaço espiritual, por conta do cansaço físico, por conta das responsabilidades, que são muitas, responsabilidades domésticas, responsabilidades ministeriais, responsabilidade da igreja, responsabilidade como pai, responsabilidade como marido, responsabilidade como funcionário, e fora as questões espirituais. A palavra não saía para o lado de fora, mas o Espírito Santo me ajudou a orar no momento que eu mais precisava. Então a primeira lição é: conte com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu estou fraco, o senhor não sabe a luta que eu estou vivendo. A gente vai trocar luta, que eu conto a minha, você conta a sua, e a gente vai dando glória a Deus. Mas, ou seja, independente do cenário que você esteja vivendo, independente do vento que esteja soprando, entenda, quando você dobrar os seus joelhos, você não está sozinho. O Espírito de Deus vai interceder pela sua vida. Aleluia. Quem já recebeu esse auxílio do Espírito de Deus? Agora, quem quer receber mais um pouco desse auxílio do Espírito? Espírito nos ensina, Senhor nos ensina, intercede por nós, Espírito. A gente precisa tanto dele, né? Aleluia. Por isso eles vão falar assim: Senhor, ensina-nos a orar. Gente, o
segundo ponto é orar sobre a liderança da palavra de Deus. Aleluia. Quando nós oramos sobre a liderança do Espírito, é como a gente estivesse dizendo assim, ó, Espírito, ora por mim. Não tem um hino que diz assim, e leve a Pai tudo o que eu preciso. O Espírito intercede, mas orar pela palavra de Deus é um pouco mais profundo. Orar sobre a liderança da palavra de Deus é João 15, quando o Senhor Jesus vai ensinar, ele vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aí eu vou sintetizar, porque ele diz assim, ó, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Agora os irmãos imaginam, uma árvore grande estabelecida, um ramo que ele foi cortado, ele foi tirado do caule desta árvore, e este ramo não está mais enxertado, ele está só jogado ao chão. A minha pergunta que eu faço para os irmãos, é possível esse ramo produzir alguma coisa, igreja? É isso que Jesus está dizendo. Se porventura vocês forem cortados de mim, não tem como vocês produzirem mais nada. Vocês secam e só servem para ser lançado ao fogo. Mas ele vai dizer assim, se as minhas palavras, João 15 verso 5, estiverem em vocês, e vocês estiverem em mim, olha isso, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Jesus não está dando para a gente um cheque em branco e dizendo, pode pedir qualquer tipo de coisa, não. O que ele está ensinando é o seguinte, quando a liderança da palavra, ela vem sobre a nossa vida, a gente não vai ficar pedindo coisas fúteis, vãs e passageiras. A nossa vontade se alinhará com a vontade do Pai, e a palavra de Deus vai te ensinar a orar, e você vai clamar aos céus, e a Bíblia vai dizer, o seu pedido será atendido para a glória de Deus. Tiago entendeu isso e vai explicar isso para a igreja. Eu estou na introdução para a gente entrar sobre o caminho da oração. Tiago entendeu isso e vai explicar isso para a igreja. Vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal ou pedem errado. Aí na continuação ele vai dizer assim, ó, porque pedem para os deleites da vossa própria vontade. Eu disse aqui no culto passado, teve gente que ficou surpreso. Você acredita, Beatriz, que tem gente que vai para a igreja hoje em dia e pede para Jesus dar uma Ferrari para ele? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Tem gente que vai para a igreja e fala, Senhor, troca meu Oriente, me dê um Rolex, Jesus. Você acredita nisso? Aleluia, Deus. Você acredita que tem gente que vai para a igreja e ela tem estabilidade financeira e tudo, mas o ímpeto é só querer mais de Deus, é sempre querer negociar? E os irmãos podem perceber, geralmente essas pessoas, elas se amarram em alguns certos tipos de pastores que ficam pedindo o Isaac dela. Traga os seus R$1.000, traga os seus 2.000, traga os seus 3.000 reais, e aí você vai ser próspero, Jesus vai te abençoar, Ele vai abrir as portas para você. Irmão, diga para mim uma coisa, hoje em dia, a gente poder dar uma oferta de R$3.000, glória a Deus ou não glória a Deus? A gente poder dar uma oferta de R$3.000 no cenário atual, as portas têm que estar abertas ou não tem que estar aberta, igreja? Para a gente poder dar uma oferta de R$1.000, a porta tem que estar aberta ou não tem que estar aberta, irmãos? Então é uma questão de conscientização. Mas o problema é esse, que tem pessoas que elas vêm para a casa de Deus com sentimentos errados, e o pastor não quer ser rígido com você. Talvez eu seja, vou me permitir ser um pouco. Mas o que os irmãos precisam entender, que
é o sentimento que pulsa aqui dentro do meu coração, cara, é que eu desejo que quando você ore, você não perca tempo, mas que quando você orar, as suas petições sejam ouvidas por aquele que está lá no trono, no alto sublime céu. A Bíblia diz que dele vem um sim, ó, eu sinto a presença dele, hein? A Bíblia diz que dele vem um amém também. Então quando a gente botar o joelho no chão, presbítero, e a gente de vez pedir, me dá isso, me dá uma Lamborghini, me dá uma Ferrari, a gente vai colocar o joelho no chão e vai dizer: Senhor, envia as almas para encher esses bancos aqui, Jesus, e os nomes deles serem escritos no livro da vida, e aquele que está lá no trono vai dizer assim: amém, está assinado. Hoje vai vir da vitória para a glória de Deus. Tem mais alguém que acredita nesse tipo de palavra? Amém? Será que eu preciso ficar prometendo para essa igreja que Jesus vai abrir a porta? Que Jesus vai te dar um carro novo? Que Jesus vai te dar uma chave nova? Que Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai assinar aquilo outro? Será que a gente vai ficar alimentado por isso? Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu peço, além daquilo que vem na minha consciência, mas eu não vou ficar barganhando com Deus, porque Ele é poderoso e sabe. E assim é o que eu preciso. É uma geração mal alimentada. Eu estou ficando bravo, hein? É uma geração fast food. Se Deus não fizer, se Deus não dá, eu não venho no culto, eu saio da igreja. Se a gente não veio aqui por causa de Jesus, você vai sair por causa de alguém. Presta atenção nisso. Se você pegar o pastor atravessado, porque tem dia que eu estou, irmão, nem queiro. Tem dia que os meus irmãos ficam aqui tudo bicudo, eu já sei, conheço cada deles. Chegou atravessado. E talvez se você topar a gente nesse dia, você vai falar: eu não vou mais na igreja, porque o pastor me tratou com uma maneira imprudente. O pastor nem me deu a paz do Senhor Jesus. E aqui é um lugar bom, gente, para a faca bater. Aleluia. É um lugar bom. E aqui a gente vai se afiando, a gente vai se aperfeiçoando. Aqui é um lugar perfeito, para que a gente saiba as necessidades de cada um dos nossos irmãos. E não é e sabe onde vem o amor? O amor vem de nos suportar. A Bíblia diz assim em Coríntios 13. Não é, Alex? Teve dia que você não pegou atravessado já, Alex? Já deve ter. Teve dia que eu te peguei atravessado também. Mas você não está aqui na porta ainda do lado dele? Você vai embora por causa disso, Alex? Não vai. Então a gente precisa entender que a nossa geração está muito Nutelinha, irmãos. Muito casca de ovo. Muito Nutelinha. Qualquer coisinha já sabe. E eu lembro quando eu sentava com o meu pastor ia me discipular, ele ia me orientar. Meu Deus, ele falava: não, eu suportava as provações quando o meu pastor vinha me provar, porque meu pastor tinha dias que ele estava assim, aí ele vinha me provar, e eu entendia que era Deus. E a gente vive em tempos difíceis hoje em dia, e vivemos em cenários duros, que a gente não consegue mais suportar nada em ninguém. E a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. Está no texto. Amém, meus irmãos? Posso continuar um pouquinho mais? Aqui a gente vai sendo aperfeiçoado para viver lá fora. E aí a gente aprende a viver melhor no nosso trabalho, no meio da nossa família. Glória a Deus, aleluia. Entre os nossos irmãos, da nossa parentela. Quem faz raiva para a gente é os parentes, não é verdade? Posso ouvir um glória a Deus no arraial aí? Geralmente é quem está mais perto da gente que faz raiva, irmão. Não tem jeito. Quem está mais perto de nós é quem faz raiva para a gente. Que a gente está pegado, tem sentimento, tem emoções. Diga assim: ser liderado pela palavra. O primeiro tópico é ser liderado pelo Espírito Santo. Aí a gente recebe auxílio, recebe ajuda. Está sendo didático para os irmãos? Recebe auxílio, recebe ajuda. O segundo ponto é ser liderado pela palavra de Deus. É quando a gente entende que eu preciso estar em Cristo e Cristo precisa estar em mim, para que as minhas petições sejam atendidas. E aí os céus ouvem as minhas petições, ouve o meu clamor, porque senão Tiago vai dizer que a gente está perdendo tempo
Nós estamos perdendo tempo e nós não temos tempo para perder. Amém? A expressão que aparece é: Senhor, ensina-nos a orar. Queridos, hoje nós adentramos sobre 4 pontos aqui. 4 pontos importantes sobre o hábito da oração. Falamos de 2 pontos base. Principal é simples, mas é um ponto básico: orar sobre a liderança do Espírito, orar sobre a liderança da palavra. E nós vamos traçar aqui 4 pontos principais sobre o ato ou o hábito da oração. O que eu gostaria de falar com os irmãos está nesse mesmo evangelho de Lucas. Eu gostaria de falar com os irmãos o primeiro ponto do hábito da oração. Se chama disciplina. Diga assim: disciplina. Irmãos, oração, em primeiro lugar, precisa ter disciplina, ok? Para nós termos uma vida igual à vida de Jesus. A pastora já nos falou aqui em Colossenses 2, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim: que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Então, se nós queremos ter uma vida semelhante à vida do nosso Senhor Jesus, nós precisamos ter disciplina na oração. A disciplina, a gente já entra aqui no texto. A disciplina funciona mais ou menos assim, ó. A disciplina funciona mais ou menos assim: eu não quero fazer, a minha carne não quer fazer, mas a disciplina me empurra para fazer. Porque se a gente disser assim, eu quero ter uma vida de oração e não ter disciplina, nós não vamos orar. Porque se eu perguntar para você, todo tempo você vai estar ocupado, vai estar cansado, vai estar fadigado, vai ter tarefas, vai ter fazeres. Cada um de vocês aqui na área, seja até os nossos jovens, tem os seus compromissos, tem as suas atividades. Então, se eu for dialogar com cada um de vocês para ter uma vida de oração, não vai funcionar a sua vida. Não vai funcionar a sua vida se você não tiver disciplina. É você disciplinar a sua carne. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: eu não esmurro o vento, mas eu esmurro a minha própria carne. Ou seja, eu subjugo o desejo da minha carne para fazer a vontade do Espírito. A disciplina é isso. A disciplina é você não querer fazer, você não ter vontade de fazer, você saber que aquele tempo vai ser um tempo dolorido, vai te gastar, porque oração não tem facilidade. Oração a gente peleja, soa, a oração é luta, é batalha, é prova. A oração não tem moleza. Então o seu espírito está pronto, mas a carne não está pronta. Tanto que os discípulos oraram no momento da oração, em que Jesus falou: vocês não conseguiram orar nem por uma hora. E ele vai dizer: na verdade o espírito está pronto, mas a carne não. Vigiai. Olha o que Jesus vai dizer. Então, em primeiro ponto, diga assim: disciplina. Nós não repetimos aqui: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus está dando uma resposta para a gente. Para que nós possamos orar bem, precisamos orar sobre a liderança do Espírito, orar sobre a liderança da palavra e ter disciplina na oração. Disciplina. Falar de disciplina não é fácil. É muito difícil. Falar de disciplina não é fácil. Jesus tinha o hábito disciplinado de orar regularmente. E sabe como se cria um hábito, irmãos? Hábito é diferente de vício. Vício é algo que a gente repete, são repetições. Só que vício prejudica, seja qual tipo de vício for. Tem gente que tem vício de aparelho celular, e isso pode prejudicar. Por quê? Porque o aparelho celular ele gera estímulo. E todo estímulo precisa ter uma ação. Olha isso aqui. Todo estímulo precisa ter uma ação. E quando não tem uma ação, gera o estresse.
Você já pegou o jovem que está 3 horas mexendo no celular, aí ele termina de mexer, está estressado? Você já pegou alguém assim? Estressado. Aí você fala, rapaz, mas está 3 horas mexendo no celular. 3 horas, Alex, mexendo no celular, sem fazer nada, só aqui, ó. Você está identificando, né? Só aqui, ó. Passando. Só que acontece, o celular está gerando estímulo. Deus. Qual que é o problema? Não tem ação. Está 3 horas parado, não tem ação. Aí quando termina, está estressado. Porque não teve ação, só teve estímulo. Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia. Então todo estímulo, ele precisa de uma ação. Estímulos são bons, mas não adianta que hoje o Espírito está nos estimulando, se a gente sair daqui e não tiver. Vamos lá? Se o Espírito Santo está nos estimulando aqui hoje, não adianta se nós sairmos daqui e não tiver ação, vai gerar estresse. Sai do culto estressado. O culto não foi bom, a palavra não foi boa, o louvor não foi bom, porque não teve ação, gera estresse. E nós temos que tomar cuidado com os vícios, amém? Então os vícios não são saudáveis, mas os hábitos são positivos. E Jesus, ele tinha um hábito, e o hábito dele, Alex, era disciplinado. Por isso que quando alguém vem com conversa de oração para mim, não tem outro modelo a não ser Jesus. Nós como homens podemos falar qualquer coisa aos ouvidos, mas precisa ter comprovação bíblica. E Jesus tinha hábito de oração. A sua vida era uma vida disciplinada na oração. Jesus não permitia que as distrações do mundo interferissem o seu tempo de oração. A pergunta que eu faço, porque isso acontece comigo, irmão: alguém mais aqui é interferido quando está orando? Eu sou. Meu telefone toca, o WhatsApp toca, o Instagram toca, e o olho com aberto e fechado para ver quem é. Eu estou me confessando, vai se confessando aí também. Aleluia. Eu não me recordo o nome desse pregador, mas ele tinha uma vida de oração assim tão importante, que a rainha foi visitá-lo. Se eu não me engano, acho que foi John Knox. A rainha foi visitá-lo, e quando chegou no portão, falou: eu queria ver, vou sintetizar aqui, John Knox. Ele falou assim: diga para ela esperar um pouco, que eu estou falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Aleluia. Ou seja, o nosso Senhor não se deixava distrair com as interferências deste mundo. Vamos ler um texto bíblico, Lucas 5. Eu estou em Lucas, né? Vamos permanecer em Lucas. Eu vou ler o verso de número 15 para contexto, e o verso 16. Diga assim, por favor: disciplina. Muito bom, meus irmãos. Aleluia. Agora eu preciso fazer mais uma pergunta para os irmãos. Dos meus irmãos aqui, quantos querem ter uma vida de oração? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu preciso salientar isso aqui para a igreja. A igreja que não ora não avança, irmãos, não prospera. É uma igreja seca, sem unção, sem graça, sem sal, sem açúcar, não tem os dons espirituais, não tem a revelação que é mais importante da palavra de Deus. É o que eu falei, eu estou falando aqui dos irmãos a respeito da minha vida, mas Jesus vai aplicando no coração de cada um o que precisa. Está sendo assim, irmãos? Está sendo assim? Não significa que nessa igreja não tem oração, irmãos. E nós precisamos não só orar, nos mantermos em oração. Lucas 5, verso de número
15 e 16 nos fala da disciplina de oração. Verso 15 diz assim: a sua fama, porém, se propagava ainda mais. A pergunta que eu faço para os irmãos: Jesus corria atrás de fama, irmãos? Naquele tempo não era problema ter fama o nome de Jesus. O problema seria Jesus correr atrás da fama. Esse seria o problema. Porque a fama queria levar Jesus para onde? Para o trono. Só que o propósito queria levar Jesus para a cruz. Com quem a gente fica? Com a fama ou com o propósito? A fama quer levar a gente para o trono, mas o propósito quer mortificar a nossa carne lá na cruz do Calvário. Mas a gente quer curtir, não é? A gente quer. Meu Deus, nos ajude. Nos ajude, Jesus. Guarda a tua igreja, guarda o nosso coração, Senhor. Porém, se propagava ainda mais. Olha que interessante, Jesus não está aqui pedindo para divulgar a respeito do seu ministério, mas a fama está correndo. Olha que coisa linda. Mas a fama está correndo. E ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Olha que interessante, um monte de gente, irmãos, o pregador Jesus aqui, ó, mas cerca de 5.000 pessoas, né? E o próprio texto vai dizer assim: ele, porém, se retirava para os desertos e ali, o que Jesus fazia? Orava. Era aquele momento do nome de Jesus agora ser aclamado, ovacionado, a multidão gritando: Jesus, Jesus. Mais para frente vão gritar Barrabás, né? Mas é a mesma multidão, viu, irmãos? É a mesma multidão, é o mesmo povo, é o mesmo. Por isso que a gente não pode ficar surpreendido com muitas coisas, gente. O texto vai dizer assim, que quando ele viu aquela multidão, aquele povo estava ali se reunindo, o texto diz que ele se retirava para o deserto, meus irmãos. E ali no deserto, Jesus passava um tempo só ele e o Pai, conversando, dialogando, Jesus entrando no Santo do Santo, podendo participar das delícias do Pai, orientado pela graça do Pai, os mistérios do Pai sendo revelado ao coração de Jesus, aquele ambiente que a gente entra, que a gente não quer sair mais, sabe? Jesus está lá no deserto orando. Eu acredito que Jesus está com os joelhos assim dobrados, as mãos levantadas e bendizendo ao nome do Pai, glorificando ao nome do Pai, e uma multidão lá do outro lado, e Jesus no deserto, igreja. Por qual motivo? Porque Jesus era disciplinado na sua oração. Ele entendeu no seu espírito, irmão, ele entendeu assim: eu preciso orar, eu preciso buscar mais do Pai. Quantas coisas na nossa vida, igreja do Senhor, a gente tenta resolver no truco, no barulho, no grito, sem a ajuda de Jesus. Quantas das vezes a gente faz isso, irmãos? Mas Jesus, que é o exemplo da nossa vida, está nos ensinando aqui nessa noite. Está nos ensinando aqui nessa noite. Não importa o que venha pela sua frente, se retire para o lugar da oração para ouvir a voz bendita. Nessa terça-feira, a pastora nos deu os ensinamentos sobre a vida de Noé de uma maneira diferente. Ela falou da importância de colocar a família na arca, da importância de colocar os animais na arca, só que passou desapercebido aos meus olhos, e ela falou assim, olha, sobre a importância de Noé ter ouvido a voz do Pai. Se Noé não ouve direito a voz do Pai, você já tentou mandar uma mensagem no WhatsApp e o corretor desviado do seu celular trocou a mensagem? E talvez alguém que estava lá do outro lado, eu acho que eu fiz isso, o Gabriel uma vez ele mandou uma mensagem, aí o meu celular desviou, por exemplo, mas mandou um negócio assim, nada a ver. E ele mandou um bonequinho pensando assim, pastor, eu falei alguma coisa errada?
Isso aí foi o meu corretor que acho que mandou a mensagem errada. Agora que eu falo para os irmãos imaginam se o Wi-Fi de Noé tivesse desligado. Se a conexão com o grandão da Galileia tivesse desligado. Noé ia ouvir tudo atrapalhado. Coloca os animais sujos mesmo. Coloca o que você quiser dentro dessa arca. Chame qualquer. Vai fazendo, Noé. Só que não. Noé ouviu a voz de Deus. Olha, irmão, eu quero profetizar. Vou até abrir o olho para profetizar. Vou abrir os olhos para profetizar. Se nós ouvirmos a voz de Deus e caminharmos de acordo, Caio, com a vontade e a palavra que Deus está liberando sobre a nossa vida, não vai ser salvo só você, mas tem salvação para a tua casa e para toda a tua família. Não é. Se a gente ouvir a voz de Deus, não vem com bagunça para cá não, hein? Nada disso. Com Deus não tem bagunça. A igreja de Corinto estava bagunçando muito. Ele sabe o que ele falou? Vamos organizar as coisas aí. Com Deus é ordem e decência. Ou seja, nós precisamos caminhar assim. Deus tem uma obra importante para fazer na nossa vida, e a gente não tem que ficar dando ouvido à voz de Satanás. A gente tem que dar ouvido à voz de Deus. Noé, corta a madeira, chama os seus filhos, eles vão te ajudar, Noé. Faz o seguinte, chama a sua mulher, ela vai preparar comida, as noras também. Tem um ensinamento muito importante de Noé. Os irmãos perceberam que quando eles estão construindo a arca, as mulheres dos seus filhos não engravidam, porque o processo total leva um ano. Ou seja, vocês perceberam que elas não engravidam nesse período? Os filhos só nascem quando eles desembarcam no Monte Horebe, e a arca para, eles descem, aí depois os filhos procriam sem canja-fé. Por qual motivo, irmãos? Porque eles estão tão envolvidos no propósito que eles não estão gerando para eles. Só que eu aprendi uma coisa com quem está frutificando. Eu falei para o pastor esses dias. O tempo não me espera, eu preciso avançar. Enquanto a gente não está dando fruto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se alegrar, Alex, com quem está dando fruto. Não é o momento meu de dar fruto. E não tem problema com isso, missionário. Porque Jesus, quando olhou para a figueira, ele não questionou por causa do fruto. Ele questionou por causa da aparência. Ele olhou para a figueira e viu a figueira frondosa, cheia. Ele falou, mas peraí, está na estação de produzir. E eu quero comer, porque você está mostrando que está dando fruto. Então, mas quando Jesus chega não tinha fruto. Jesus libera uma palavra, a figueira seca e não teve produção. Então, quando nós não estivermos produzindo, qual que é o segredo? Se alegre com quem está produzindo. Ainda os nossos bancos, os nossos bancos não estão repletos de pessoas. Mas aqueles irmãos que estão com bancos repletos, a gente tem que dar glória a Deus porque o Rio de Janeiro está cheio. Glória a Deus, irmãos. O Lauber contou um testemunho aqui, que Deus abriu a porta, ele queria ser pintor. Jesus foi igual Jeremias, né? Ele falou, não, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Aí ele falou para ele, você não vai ser pintor, vai ser líder. E a gente, irmão, pode ser que algum dos meus irmãos, pode ser que alguém esteja desempregado, que esteja passando por uma situação financeira difícil. Agora é o momento de você dar glória a Deus no atacado e no varejo, porque seu irmão está frutificando, irmão. Quem vai dar glória a Deus, irmão? Quando o seu irmão frutificar? Quando as coisas dêem certo na casa do vizinho, quem vai dar glória a Deus, irmão? Quando o seu irmão trocar de emprego, trocar de carro, estou profetizando, hein? Estou profetizando. Quando Deus usar o seu irmão para pregar a palavra, quem vai dar glória a Deus? Quando Deus usar o seu irmão para dirigir o culto, para cantar, para louvar, para
A Isa agora me mandou mensagem, pediu para ser da mídia. Eu falei para ela, é a mídia Anitta. Não é a mídia Anitta, ela é da mídia. Ela é da mídia. A partir desses dias está cuidando do Instagram muito. É o Instagram? Né? Tá cuidando do Instagram. O evangelista também pediu auxílio para ela para cuidar do YouTube. Eu falei para a pastora, mandei fazer o crachazinho dela hoje. Mandei fazer o crachazinho dela hoje. Fui aqui do lado, mandei imprimir. Domingo está na sua mão o crachazinho. E assim, tem que dar glória a Deus que ela está produzindo. Eu sei que isso vai despertar o interesse de outros. Eu sei que isso desperta o interesse de outros. Mas a gente tem que entender algo, irmãos. Talvez Deus não chamou a gente para ser da mídia. Então deixe ela cuidar da mídia. Posso ouvir glória a Deus? Porque senão fica 3, 4, 5, 6 querendo cuidar da mídia e às vezes não tem esse chamado. Aí fica bravo com quem? Você não quer falar, né? Aleluia. Não me dá oportunidade para ele. Mas talvez a gente precisa saber onde Deus nos chamou. Aleluia. Sim ou não? Isso é igreja, a gente precisa aprender assim. E as meninas aqui estão se empenhando. A Yumi está mais desenvolvida do que todos os outros meninos no violão. Aleluia. E a gente já vê que é uma habilidade de Deus, é algo maravilhoso. E está se desenvolvendo a cada dia. As meninas estão se desenvolvendo no teclado, né? E daqui a pouco a gente tem a bateria. E eu estou vendo que a gente vai ter que ter escala para música aqui. Glória a Deus. Toca na quinta, toca no domingo. Glória a Deus, irmão. Eu falei isso uma vez passada. O pastor enxerga lá na frente, irmão. Meu pastor ensinou isso. Eu sei. Eu estou preparando só vocês do que eu já vi. Entendeu? Então a gente já enxergou lá. Não é que o pastor é melhor que ninguém, né? Não é meus bolsos, não. Se for meu, devolve. Ou seja, não é quem é melhor, mas a gente vai lá onde? Vai lá no lugar da oração. Entendeu? Que a gente pede a direção de Deus. Eu já vou caminhar para a gente encerrar, porque eu estou no primeiro ponto, disciplina. Mas a gente vai seguir. Eu tenho um testemunho para dar de oração, que foi quando eu comecei a orar pela vida da Beatriz. E eu falei, Jesus, eu gostaria muito que a Beatriz despertasse-se ao desejo de ajudar no auxílio dos jovens. E passou-se um período de tempo, a missionária me chamou, pastor, eu estive orando e Jesus tem colocado no meu coração para Beatriz me ajudar lá no grupo de jovens. Então tudo começou num algo de oração. Os irmãos percebem que a igreja é movida assim? Você percebeu que não dá para construir igreja sem isso? Mas não é só aqui, isso aconteceu lá em casa. Eu orava daqui, Jesus tocou no coração dela para confirmar, confirmou, e aí hoje está sendo uma bênção, Beatriz, para a vida de vocês. Fala logo, se não tiver, está corrigindo ela no meio de todo mundo. Né? Que bênção, Deus te abençoe, glória a Deus. O Senhor te ajude, te guie e tenha ajudado um pouco a diminuir o fardo da missionária para a glória de Deus. Né? Mas essas meninas são bênção na nossa vida, viu, meus irmãos? Quero dizer aos meus irmãos que seja disciplinado na oração. Seja disciplinado. Do mesmo modo que a gente acorda de manhã, alguns têm o hábito de tomar um café pela manhã, outros têm o hábito de tomar um chá, outros assim por diante. Isso vira hábito, porque são práticas repetidas. Hábito fala também de habitação. Aquele que habita em nós, ou aquilo que habita em nós, é o que vai governar os nossos hábitos também. Por isso que o apóstolo Paulo vai explicar isso aqui lá na frente, falando sobre habitação. Então nós precisamos ser disciplinados. Eu não estou falando de um evangelho fácil aqui para você, que você vai chegar em casa com vontade de orar hoje, meu Deus. Alex, dificilmente isso vai acontecer. Ele vai chegar no sono, vai chegar no tranco, no barranco, né? Se você está vivendo isso, aproveite. É difícil, mas acontece. Se você está vivendo, desfrute, aproveite. Mas geralmente é luta. Geralmente você não vai querer ir para o lugar da oração. Então, mesmo eu não querendo, a disciplina
disciplina vai me levar para lá. Deus. Vai me levar. Então, por isso, irmãos, que todos os dias eu tenho o hábito de orar pela manhã, porque eu sei que amanhã eu criei um hábito ali de oração de aproximadamente 30, 40, 50 minutos, às vezes 1 hora, todos os dias pela manhã. Então eu acordo, deixo a pastora no trabalho, quando eu retorno, antes do meu expediente, eu entro às 8, eu chego em casa às 7, então eu tenho até às 8 para mim poder orar, para mim buscar a Deus na palavra. Então eu não estou dizendo que os irmãos precisam fazer isso 1, 2, 3 horas, mas os irmãos podem começar com 10 minutos, 5 minutos, e assim, e se disciplinando, fazendo o seu devocional, o seu momento de oração. Vamos seguir aqui a nossa leitura para que a gente possa finalizar, ok? A disciplina, nós sermos disciplinados, revela a importância de submeter o corpo, a alma e o espírito. A gente fecha aqui com o Salmo 146, para que os irmãos vejam que não é coisa nossa, da nossa cabeça, mas até mesmo os escritores bíblicos passaram por isso, em momentos que a alma não queria buscar a Deus, a alma não queria louvar a Deus. A alma tem vezes que ela está tristinha, abatida, não é? O Salmo 146, no verso de número 1. Glória a Deus. Salmo 146, verso de número 1 diz assim: ó minha alma, louva ao Senhor. Bom, tem dias que a alma não quer louvar. Tem dias que a alma fala assim: hoje não. É mais ou menos a gente chegar diante de Jesus e falar: Jesus, a mesma oração de ontem, Jesus, está tudo certo. Tem dia que é assim. A alma quer negociar, a alma não quer deixar. Por quê? Porque tem momentos que a alma está batida, tem momentos que a alma está preocupada, tem momentos que a alma está vivendo um período de ansiedade, tem momentos que a alma está sendo lançado dardos na nossa alma. Mas o salmista no Salmo 146, no verso de número 1 diz assim: louvai ao Senhor, ó minha alma. Mas espera aí, eu não quero louvar. Não, mas eu não estou dizendo se você quer ou se você não quer. Eu estou te dando uma disciplina. Vai louvar sim. Irmão, tem tudo que a gente chega que a gente não quer nem abrir a boca para dar glória a Deus. Mas de repente o Espírito Santo começa a te pegar pelo lado de dentro e ele diz assim: vai, hoje você vai louvar assim. Não, Senhor, hoje eu só quero ouvir, quero ficar sentadinho. Daqui a pouco você está levantado, com as mãos levantadas, dando glória a Deus. Está igual o salmista: louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor, ó minha alma. Glória a Deus, aleluia. É isso que ele pergunta: por que tu te abate dentro de mim, ó minha alma? Por que tu se perturba dentro de mim? Parece loucura, mas o salmista está falando com a sua própria alma. E a capacidade de entender que a alma não está bem hoje, isso aqui é fantástico. A capacidade de entender que você não está num dia legal. A capacidade de entender que nesse dia você pode ferir alguém. Nesse dia você pode magoar alguém. No dia que a alma não está muito convertida, que a alma está mais ou menos, é nesse dia que a gente tem que fazer como o salmista fez. Porque te perturba dentro de mim, ó minha alma. Ele vai dar um recado para ela. Diz assim: espere em Deus. Espera em Deus. Está aí um recado, irmãos, para a gente vencer muitas coisas. Vencer a ansiedade, vencer a depressão, vencer síndrome do pânico. Como, pastor? Dando recado para a nossa alma: espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. A gente vai conseguir avançar.
A gente não vai ficar parado. O Espírito Santo de Deus começou a ministrar aqui no meu coração agora. Ele quer maravilhas. Ele quer parar pessoas. Ele quer traumatizar ao ponto de você não conseguir andar, de você ficar parado no mesmo lugar, sem andar, sem sair. Mas o Espírito de Deus também está ministrando no meu coração. É uma noite de romper esses sentimentos, essas emoções. É uma noite do Espírito dizer a sua alma: espera em Deus. A ansiedade está indo embora, a depressão está indo embora, a síndrome do pânico está indo embora. Todos os sentimentos enclausurados, eles vão embora quando a gente aprende a esperar na pessoa bendita chamada Jesus. Você entrou de um jeito aqui, ó, você já está de outro. Você entrou de um jeito, eu sei o que eu estou falando. Já está de outro. Por qual motivo? Porque o Espírito está ministrando dentro de você. Fique de pé no seu lugar. Eu queria falar desse deserto aqui, mas na próxima aula eu falo. Só vou falar de um, tá? O texto diz que Jesus foi para onde? Para o deserto. E se os irmãos perceberem que o deserto é um cenário muito bom para Jesus se revelar. Eu estudei 3 desertos. Eu vou falar hoje, na próxima aula eu falo dos 2, que talvez seja esse que você está precisando. O texto vai dizer que Moisés está tocando as ovelhinhas de Jetro, seu sogro. E ele vai para o deserto do Sinai. Foi quando ele vira no deserto do Sinai, ele vê um monte chamado Horebe. E ao pé do monte ele vê uma sarça. E a sarça pegando fogo, só que o fogo não consumia aquela sarça. Aquilo desperta a atenção de Moisés ao ponto de ele chegar perto. Ou seja, ele foi despertado pelo fogo. Mas o que fez Moisés permanecer naquele lugar não foi o fogo. O texto vai dizer que no meio da sarça bradou uma voz, era a voz de Deus. E Moisés não conseguia mais sair daquele ambiente, porque não é o fogo que prendeu ele, o fogo atrai, mas o que mantém a gente preso aqui nessa casa é a palavra é a palavra do grandão da Galileia, é a palavra dele que mantém a gente preso aqui nesse lugar. E tem palavra saindo da sarça aqui hoje, tem palavra saindo da sarça, atraindo Moisés e dizendo: Moisés, o teu lugar, Moisés, é na minha presença. E sabe aonde Deus se revelou para ele? No deserto do Sinai. Pastor, o senhor nem sabe o deserto que eu estou enfrentando. Eu posso imaginar que não vai ser fácil, que o sol vai te castigar, sua boca vai secar, sua cabeça vai doer, seus pés vão calejar. Só que a palavra de Deus para você é: eu posso me manifestar para você aí nesse seu deserto. E Deus está dizendo: esse Sinai, esse deserto, esse monte, essa sarça é o ambiente certo para você me conhecer, Moisés. E é nesse ambiente que Deus vai dizer: Moisés, eu sou o que sou. Deus está se revelando para algumas vidas aqui. A minha oração é que você não rejeite esse chamado de Deus. O texto vai dizer que ele chega ali com certa idade e vai pastorear o povo de Deus por mais um período de 40 anos. A revelação de Deus para a sua igreja nessa noite: esse deserto que nós estamos passando, só estamos de passagem, não vamos ficar nele, irmãos. Não vamos, eu estou profetizando isso sobre a vida dos meus irmãos, que nós não vamos, presbítero. Não, nós estamos de passagem sobre esse deserto.
Nós não vamos ficar nele. É sobre esse deserto que Deus vai se revelar para você. Quem acredita nessa palavra? Nós vamos louvar a Jesus. Vamos. Aleluia, Jesus. Vamos oferecer um hino ao Senhor Jesus, para a glória de Deus. Fique de pé no seu lugar, para a gente louvar a Jesus.